Beleza. Então vamos lá. Vou finalizar a última aula. Então a gente estava falando na última aula a gente falou de separação de misturas. Então a gente viu várias formas de separar os diferentes tipos de mistura, né? E aí, por último, eu estava falando com vocês da destilação fracionada, né? A destilação fracionada, que é para separar misturas líquido-líquido, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês da destilação fracionada do petróleo. Primeiramente, vamos só relembrar, né, a importância que o petróleo tem nas nossas vidas. Então, ele é utilizado para a obtenção dos mais diferentes objetos, utensílios e substâncias. Então, a partir do petróleo, a gente pode obter plásticos, tecidos, borrachas, essências de perfumes, corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas e etc. Enfim, uma infinidade de coisas, né? E aí a gente sabe que o petróleo bruto, com o petróleo bruto, a gente não consegue obter muitas coisas. Então, a primeira etapa é fazer, né, a separação dos componentes do petróleo, para depois beneficiar esses componentes que foram separados, né? Então, a separação dos componentes do petróleo é feita através de uma destilação fracionada. Então, aqui a gente tem a ilustração de como é que funciona essa destilação fracionada. Então, a gente tem um tubo aqui onde entra o petróleo bruto, uma caldeira, né, onde esse petróleo ele é aquecido, e aí aqui a gente tem uma coluna de destilação, onde nessa coluna a gente tem vários compartimentos, e nesses diferentes compartimentos a gente tem também diferentes temperaturas. Então, observem que aqui, na parte mais baixa, a gente tem temperaturas mais elevadas, e à medida em que vai subindo nessa coluna, a gente tem temperaturas menores. Então, em cada faixa de temperatura dessa, né, existem compartimentos de saída onde, para diferentes temperaturas, vão saindo os diferentes produtos os diferentes produtos, né, que podem ser obtidos através do petróleo, né, da destilação fracionada do petróleo. Então, para temperaturas mais altas, a gente tem substâncias, digamos assim, que são mais pesadas, que são mais condensadas, né? Então, essas substâncias, elas são moléculas geralmente grandes, com 80 carbonos, né? Então, a exemplo aqui tem o alcatrão. À medida em que a temperatura vai diminuindo, vai saindo substâncias, digamos assim, mais leves e substâncias que possuem moléculas já que vão diminuindo de tamanho. Então, depois do alcatrão, que é o mais pesado, vai saindo o gasóleo pesado, que tem cerca de 44 carbonos, né, na sua estrutura, óleo lubrificante com 36 carbonos, gasóleo, depois o querosene, gasolina, que tem 8 carbonos, e as substâncias gasosas, né, que geralmente tem de 1 a 4 carbonos. Então, para temperaturas mais baixas, né, vão saindo as substâncias gasosas, e para temperaturas intermediárias vão saindo as substâncias mais líquidas, e em temperaturas mais elevadas vão saindo as substâncias mais densas, as substâncias maiores e mais pesadas. Ok? Pronto, então foi isso que faltou deixar um pouquinho mais claro para vocês desde a última aula. Vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui? Hum, pronto, aí eu tinha deixado esses exercícios para vocês responder. Eu não deixei o slide no Drive, eu acabei esquecendo de deixar o slide no Drive. Eu acabei esquecendo de deixar o slide no Drive, mas a gente responde essas questões aqui, né? Então, são 3 questõezinhas. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e, é, e tentar responder. Então, à medida em que vocês forem lendo e respondendo, vocês vão falando as respostas que vocês acham, eu vou mandando aqui no chat. Ok?
Tá, vou ler, né? Acho que facilita. É. Questão de número 30. Assinale a única proposição correta que contém o melhor método para separar três componentes de uma mistura de areia, água e sal, na sequência adequada. Então, a primeira opção é destilar e decantar. A segunda, filtrar e decantar. A terceira, decantar e filtrar. Oitava, destilar e filtrar. E oitava, desculpa, a quarta, destilar e filtrar. E a quinta, filtrar e destilar. Então, vamos lá. Qual seria a somatória, então? Um ou dois? Dois. Por que que vocês acham que é quatro? Por que que vocês acham que é 16? Por que que vocês acham que é dois? Então, vamos lá. Eu tenho uma mistura contendo areia, água e sal. Vamos pensar assim: qual que é o mais fácil de tirar primeiro? Areia, água ou sal? A areia é mais fácil de tirar, né? Tá, então para eu separar areia de água e sal, eu preciso fazer o quê? Filtrar, filtrar, filtrar. Então, poderia. Tá, filtrar seria a mais indicada. A Vitória falou decantação. Poderia decantar? Poderia. Só que, sim, poderia decantar, mas observe as opções que a gente tem aqui. Vamos pensar se eu decantar primeiro. Então, beleza, eu vou decantar. Então, quais são as duas opções quais são quais? A única alternativa que eu tenho aqui é a 04, que é decantar. Tudo bem, eu poderia decantar. Mas depois eu ia filtrar uma solução, pronto, eu ia decantar e conseguiria separar a areia da água e do sal. Aí eu ia obter o quê? Areia separado e uma mistura de água e sal. E filtrando eu conseguiria separar a água do sal? Isso, isso. Então, a opção, a primeira opção seria filtrar, exatamente. Então, filtrando, eu ia ter areia separada da água e do sal. E para separar água e sal, qual seria a melhor opção? Decantar é a situação em que a gente tem uma mistura heterogênea, por exemplo, de areia e água, e aí a gente deixa a areia ir para o fundo do recipiente, e aí simplesmente a gente gira o recipiente e consegue remover a água, e a areia fica no fundo, ok? Pronto, então a opção seria filtrar primeiro, porque eu conseguiria separar a areia da água e do sal, e aí uma vez que eu tenho água e sal misturado, eu posso fazer uma destilação e separar a água do sal, ok? Vocês foram bem. A maioria é, pensou certinho. Beleza? Destilação igual do vinho. Não é. O vinho também. Peraí, mas em que sentido você está falando de destilar vinho? Destilar vinho para obter o quê? Como assim destilar vinho? Me situa aí. Geralmente, na verdade, o destilado do vinho é o conhaque. Então, você destila o vinho e aí você obtém o conhaque.
entendeu? Mas aí é uma destilação, só que não é esse tipo de destilação aqui para separar água e sal. Porque para separar água e sal, a gente faz uma destilação simples, porque é para separar um sólido, o sal é sólido, de um líquido. Mas no caso de, por exemplo, destilar vinho para obter o conhaque, é uma destilação fracionada, porque ali a gente tem uma mistura de dois líquidos. Então, entendeu? É um tipo de destilação também, só que aí recebe um nome específico, que é destilação fracionada, porque é para separar dois líquidos diferentes. Minha avó tem uma panela que faz café que, quando a água entra em vapor, ela sobe gasosa com o pó. Então, esse processo que você está falando aí, eu acho que é destilação por arrasto a vapor. Destilação não, na verdade isso não é destilação, isso é extração. Então isso não é para separar, na verdade é para extrair. Então, o vapor de água, quando ele sobe, se é isso que eu estou entendendo. Então, você tem água fervendo, aí você tem um pó de café que está acima, e aí o vapor de água passa pelo pó e daí faz o café, não é? Então, é uma extração por arraste a vapor. Se você quiser entender um pouquinho mais, o nome é isso, é extração por arraste a vapor. Entendeu? Pelo que eu estou entendendo, não é. É mais uma extração do que uma separação. Que na verdade, extração também é um processo de separação, né? Mas não é uma destilação, é uma extração. Vitória, você não entendeu qual é a opção certa? A opção certa é a 16, a somatória é 16. Filtrar primeiro e depois destilar. Porque filtrando eu consigo separar a areia e depois destilando eu consigo separar a água do sal. Vitória, e aí? Melhorou? Porque eu não tô, porque eu tô meio confusa. Porque assim, Tá. separar, você falou que primeiro é para separar a areia, certo? Então, você deixando a mistura parada, a areia vai descer e a água vai ficar em cima, certo? Aí, como que você vai tirar a areia primeiro? Eu fiquei confusa nessa parte. Então, porque na verdade, para essa questão, a resposta certa primeiro seria filtrar. Filtrar e depois destilar, 16. Então, o que eu falei de tirar a areia dessa forma que você falou é que eu poderia separar a areia da água e do sal decantando. Que é como? Eu deixo a mistura em repouso, então a areia vai para o fundo e a água com sal vai ficar na parte superior. Então, eu apenas girando o recipiente, eu poderia separar. Só que não pode ser por decantação, porque para essa questão aqui, observe que decantar, o próximo processo que eu teria que utilizar é a filtração. Só que a filtração não resolve o problema de separar água e sal, entendeu? Então, para essa questão aqui, o processo mais adequado seria filtrar e depois destilar. Porque filtrando eu consigo separar a areia, uso um filtro comum, você conseguir separar a areia da água e do sal, e aí depois eu faço a destilação, separo a água do sal. Ah, tá, eu entendi. Eu tava pensando naquele negócio que tinha água sai, sabe? Que a água fica embaixo. Eu tava pensando naquilo, eu me confundi. No que a água fica embaixo? Tipo assim, quando a água fica embaixo e abre, tem um lugar que abriu tipo uma torneira pra Ah, separar. tá. Eu tava pensando Tá. nisso. Não, Eu tava não, pensando não, nisso. não. Tá ok? Tá, então vamos lá para a questão 39. Para separar uma mistura homogênea de dois líquidos, nós usamos filtração, sublimação, decantação, destilação fracionada ou flotação. Eu falei isso para vocês há uns 2 minutos. É isso aí, é destilação fracionada. Então, para separar dois líquidos homogêneos, é destilação fracionada. Ok?
Facinho essa, né? 42. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separado no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente. E aí é 42. Por que você falou C, Will? Você tá falando da C da 39? Ou a C da 42? Então, na verdade, o processo de coar o café é coação. Só que aqui, como a gente está falando como a gente está falando na química de separação de misturas, então a gente, em vez de usar coação, a gente utiliza a filtração. Mas coação é o processo de coar café. Tá. Letra B, B, filtração, destilação, D. Extração e filtração. Então, pela maioria dos votos, a resposta certa é a letra D. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó. Então, a água é branca, sai preta, porque extrai os componentes, né, do café. E depois, para separar o pó, né, a parte que não é solúvel, a gente faz o quê? Faz a filtração. Então, a resposta é extração e depois filtração. Por que você está falando? Por que vocês acham que é a letra B? Quem respondeu a letra B? O coador seria a filtração, correto. Mas observem que as operações envolvidas nessa separação são respectivamente. Mas antes da filtração, tem a parte a água quente entra em contato com o pó. Então, essa primeira parte que a água quente entra em contato com o pó, isso é extração. E aí depois a filtração. Ok? Alguma dúvida? Tá, vamos lá. 45. Associar os métodos indicados na coluna A, que devem ser utilizados para separar as misturas indicadas na coluna B. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui para depois a gente ver a sequência certa. Tá, vamos lá. Então, vamos. Tá. Então, a filtração, qual seria o processo mais indicado? Seria a filtração. A Vitória falou que a filtração seria o processo mais indicado para separar água e areia em suspensão. Vocês concordam? Então, processo 1, processo 1 seria relacionado, o processo 1 da coluna A seria relacionado ao processo 3 da coluna B, não é isso? Tá, peraí, deixa eu te explicar a suspensão. Suspensão é uma coisa que está flutuando. Você consegue entender isso, Wilma? Suspensão é uma coisa que está flutuando. Eu não sei se tá bem
formulado. Realmente, como é que uma areia ia conseguir ficar suspensa em água, né? Enfim, mas aí talvez ele queria dizer que a água que esteja em suspensão, a água que está acima, mas imagine só como uma mistura de água e areia comum. Tá, peraí, vamos pensando a respeito dos outros, que eu vou pensar uma coisa aqui rapidinho. Vão pensando aí, vão associando os outros, vão associando os outros métodos às outras soluções. Peraí. Então tá, vamos lá. O 1 é para separar água e areia, filtração. O 2, estou seguindo aqui o que o Vitor propôs. O 2, que a decantação é para separar o quarto, água e óleo. Ok. O 3, que é a separação magnética, ele colocou 5, ferro e enxofre. Ok. O quarto, destilação, ele colocou para uma solução de aquoso de acetona. Ok. E o 5 sobrou para. Não, peraí. Peraí. O 5 ele colocou. O 4 ele colocou para o 2. E o 5 ele colocou para o 1. Na verdade, aí você trocou os últimos. A destilação, que está só destilação pura, é para solução aquosa de cloreto de sódio. E a destilação fracionada é para uma solução aquosa de acetona. Porque lembra que a destilação comum é para separar uma mistura de sólido e líquido, e uma destilação fracionada é para separar a solução de dois líquidos. Então seria a alternativa. Peraí. 3, 2, 4. 3, 2, 4. O 3 é separação magnética. É para o 5. O 4, destilação. Então, é a letra B, não é? Isso, a letra B. A filtração é para água e areia. A decantação é para óleo e água. A separação magnética é para o ferro e enxofre. A destilação simples é para a solução aquosa de cloreto de sódio. E a destilação fracionada é para a solução aquosa de acetona. Solução aquosa de acetona. Sim, vou relembrar para vocês agora. Se a gente tem uma mistura de um sólido e um líquido, uma mistura homogênea. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, cloreto de sódio é um sólido, que é o sal de cozinha, beleza? A água é líquida.
Então, a gente tem um sólido e um líquido. Quando a gente mistura esses dois, a gente tem uma mistura homogênea. Mesmo sendo uma mistura homogênea, continua sendo uma mistura de um sólido e um líquido. Ok? Então, quando a gente tem uma mistura homogênea de um sólido e um líquido, a gente usa a destilação comum. Já a destilação fracionada é quando a gente tem uma solução, por exemplo, aquosa de acetona. Então, a gente tem água e acetona, que são dois líquidos, que também formam uma mistura homogênea. Mas para separar essas duas substâncias, a gente usa a destilação fracionada. Então, lembra, se é um sólido e um líquido formando uma mistura homogênea, eu uso destilação simples. E se forem dois líquidos formando uma mistura homogênea, eu vou usar uma destilação fracionada. Ok? Aí. Não vai ajudar muito, não. Tá, eu vou repetir. Desculpa. Quando a gente tem uma mistura homogênea, então coloquei uma mistura homogênea de um sólido mais um líquido. Por exemplo, uma mistura de água e sal, que é um sólido e um líquido, formando uma mistura homogênea. Então, para separar esses dois componentes dessa mistura, eu utilizo destilação simples. E quando eu tenho uma mistura de dois líquidos formando uma mistura homogênea, aí eu utilizo uma destilação fracionada para separar essas duas substâncias líquidas. Ok? Tá, vamos lá. Para 43. A aparelhagem adequada para a realização de uma destilação é mostrada na figura da alternativa A, B, a C, a D ou a E. Vamos lá, por partes. Na figura A, o que tem aqui que vocês conhecem? A gente tem aqui tubos de ensaio, né? Tubos de ensaio, a gente viu algum exemplo em que utiliza tubos de ensaio para fazer destilação? O chat está aqui parado, tô pensando que ninguém está falando, daí tem um monte de respostas aqui embaixo, tá? Peraí. Então, Vitória, só voltando aqui, na verdade, a aparelhagem é basicamente a mesma. É a mesma aparelhagem, a diferença vai estar só no tipo de mistura que vai ser separado. Tá, eu tava aqui viajando, eu tava super atrasado. Então, vocês já colocaram aqui a letra D, né? Então, é isso mesmo. Então, essa é a aparelhagem que é utilizada para fazer a destilação. Tanto a simples quanto a fracionada. Aí, a diferença entre a simples e a fracionada vai ser justamente o tipo de mistura que eu vou estar separando. A aparelhagem é basicamente a mesma. Ok? Então, sem dúvidas. Então, esse aqui é para fazer. Isso aqui dá para fazer uma decantação, por exemplo, para separar óleo e água, né? A gente coloca coloca a mistura, então vai separar óleo e água, dá para separar o óleo da água. Isso daqui é bem parecido com isso. Na verdade, isso aqui é uma coluna, que dá para fazer extração, mas não entra muito no que a gente está falando. E aqui é um funil, né? Dá para fazer filtração aqui. Então, a alternativa certa é a letra D.
ok? Tá, então vamos lá. Então, acabando essa parte, vamos para... Hoje vamos falar um pouco sobre tratamento de água, porque tá envolvido nessa parte de separação de misturas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de água hoje. Então, a gente sabe, né, que a água que a gente utiliza na nossa casa, ela é tratada, porque da forma como ela é capturada, tem muitas impurezas, muitos contaminantes, muitos poluentes. Então, por isso é necessário, né, que essa água seja tratada. Então, onde que essa água é tratada? Ela é tratada nas estações de tratamento de água, né? Também são conhecidas como ETAs, que é um local em que se realiza a purificação da água captada de alguma fonte, a água captada de alguma fonte, e daí ela é purificada para torná-la própria para o consumo. Então, a água ela pode ser capturada de rios, pode ser capturada de represas, né? Tanto represas naturais como reservatórios artificiais. Também podem ser capturadas de fontes subterrâneas, né, de lençóis freáticos. Então, essas são as fontes de, de captura, né? São os locais onde a água ela é capturada e enviada à estação de tratamento. Então aqui a gente tem algumas ilustrações de estações de tratamento. Então, são estruturas bem grandes, são estruturas complexas, né? Imagine uma estação de tratamento para fornecer água para toda a cidade de São Paulo, né? Então, são estruturas bastante complexas e enormes, justamente pelo volume de água que é tratado diariamente. Então, aqui a gente tem um outro esquema de uma estação de tratamento. Então, a gente tem aqui, pode observar que existem várias etapas. Então, tem a etapa de captura da água, aí tem a etapa de tratamento, e, por último, a distribuição. Então, aqui é um esquema bem geralzão, né? Vocês podem ver que existem várias etapas, vários processos que ocorrem no tratamento da água. Então, a gente agora vai ver um pouquinho mais detalhado, né, dos processos que ocorrem durante o tratamento da água. Então, a água é capturada, né, como a gente viu, pode ser diversas fontes, represas, rios, reservatórios subterrâneos. Então, a água ela é capturada, ela é bombeada. Então, a primeira etapa que é feita é uma etapa de pré-cloração. Para que serve essa etapa? Para adiciona cloro, inicialmente, a primeira coisa que se faz é adicionar cloro. E esse cloro, o que ele vai fazer? Ele vai remover alguns metais presentes na água e também vai ajudar na remoção da matéria orgânica, né? Matéria orgânica presente na água. Por exemplo, a gente observa a água desse rio aqui está bastante turva, né? Tem bastante terra, bastante lama misturada e matéria orgânica. Então, essa coloração se deve à lama, terra misturada e também à matéria orgânica presente. Então, a pré-coloração vai ajudar nessa etapa a tirar boa parte já desse material. Então, adiciona-se cloro. Uma outra etapa é a etapa de pré-alcalinização. O que é essa pré-alcalinização? É uma etapa em que se adiciona, por exemplo, soda cáustica. Vocês conhecem soda cáustica, né? Ou então cal. E essa pré-alcalinização é para ajustar o pH da água, porque nas próximas etapas a água precisa de um pH específico para que as próximas etapas elas ocorram de forma eficiente. Então, tem essa pré-alcalinização, que é para ajustar o pH da água, né, que é adicionado cal ou hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica. Pronto, aí depois tem a etapa de coagulação. O que é essa etapa? Vocês sabem o que significa coagular alguma coisa? Quando coagula o sangue, o que acontece?
Eles se juntam entre si. Isso, meio não, né? Se aglomera, então ocorre ali a separação da parte sólida Eles se juntam, é isso aí. Ocorre a separação da parte líquida do sangue da parte sólida. Então, nessa etapa de coagulação é adicionado esse componente aqui, ó, que é o sulfato de alumínio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as partículas sólidas presentes na água, elas se juntem e formam partículas cada vez maiores. Então, essa é a função da coagulação, fazer com que as partículas se juntem. E aí, depois da coagulação, tem a floculação. Daí, essas partículas, elas, devido à agitação, elas vão formar flóculos, né? Então, essas partículas, elas vão se juntar, e através da agitação, elas vão formar flóculos. Então, essa etapa é chamada de floculação, onde essas partículas que foram coaguladas vão formar os flóculos, que é essa etapa 3. E aí, depois da floculação, vem a decantação, que aí, agora você já sabe, vocês já estão fera em saber o que é decantar, não é? Então, essas partículas sólidas, elas vão ir para o fundo do recipiente, né? Então, o sólido vai ficar aqui, as partículas sólidas vão para o fundo e a parte líquida, né, que é a água, vai ficar na parte superior. Então, essa é a etapa 4, a etapa de decantação. Agora depois da decantação, vem uma parte super importante também, que é a filtração. Vocês também já conhecem bastante a filtração. Então, nessa etapa de filtração, a gente observa que existem três tipos de materiais aqui: o cascalho, a areia e carvão. Por que vocês acham que precisa utilizar esses três materiais? O que vocês podem observar aqui a respeito deles? O que vocês podem comentar? Por que são usados esses três materiais aqui na filtração? Isso, eles ajudam a reter as partículas. Mas por que três? Por que não um só? Ou dois? Tá, o espaço entre eles, isso aí. Mas o que o espaço entre eles vai fazer? Ter certeza. O que o espaço. Isso, Vitória, muito bem. Porque cada um deles retém uma partícula. Então a gente pode observar isso aí, Vitória. As duas Vitórias, Vitória Gomes e Vitória dos Anjos. É isso aí, é só Vitória. Isso. Então a gente observa que, por exemplo, cascalho, a gente pode observar o tamanho das partículas de cascalho. Então, cascalho tem uma granulometria muito maior do que a granulometria da areia e do que o carvão. Então, o cascalho ele vai reter as partículas maiores. Isso aí, a vitória no vestibular vem sim. Então, o cascalho ele vai reter as partículas maiores, e aí algumas partículas ainda conseguem passar, e aí essas partículas que conseguem passar pelo cascalho ficam retidas na areia. Mesmo assim, mesmo na areia, ainda tem partículas que conseguem passar. E aí, por último, tem a última barreira, que é o carvão ativado. Então, esse carvão ativado, ele consegue reter todas as partículas, né? As partículas menores, eles conseguem reter. E aí a água já sai filtrada, bonitinha para o nosso consumo. Então, essa etapa aqui, super importante. E aí tem a etapa 6, que é... não, antes da... Sim, etapa 6. Então, depois da filtração, aí tem a etapa de pós-alcalinização. Então, o pH da água ele é corrigido novamente. Então, é feita uma correção no pH para deixar o pH da água no pH adequado para o nosso consumo. Aí vem a etapa, depois da etapa de ajuste do pH, que é a etapa de pós-alcalinização, tem a etapa de desinfecção. Como é que é feita a desinfecção da água? Adiciona-se o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cloro. Exatamente. Então, adiciona cloro, que é para matar
os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos que eventualmente estejam presentes ainda na água, porque essas etapas aqui não conseguem eliminar esses micro-organismos completamente, então é adicionado cloro, e isso adiciona cloro 2 vezes. Não sei se em todas é porque assim, depende muito a etapa o processo de tratamento da água vai depender muito da qualidade da água que você tá digamos assim, tá pegando para fazer o tratamento, porque existem águas que são mais poluídas, então existe a necessidade de fazer vários processos e outras que já não são tão poluídas, então não precisa, não tem necessidade de fazer todos esses processos. Mas isso daqui, essas etapas aqui eu peguei no site da CETESB, então provavelmente aqui em São Paulo eles fazem dessa forma, então adicionam cloro 2 vezes, justamente deve ser porque o nível de poluição é muito grande da água, né? Mas eu não sei se em todas as estações de tratamento de todos os lugares faz esse processo 2 vezes. Mas aqui no site da CETESB eu achei que é feito dessa forma, 2 vezes. Uma no início e outra no final. Boa pergunta. Olha, eu acredito que na água de esgoto tem a maioria desses processos aqui e tem alguns outros, porque a água de esgoto é uma água muito mais poluída. Então, eu acredito que tenha, além desses processos aqui, tenham outros, ok? Porque o tratamento de efluente não é exatamente igual ao tratamento de água para consumo. Somente oxigênio? Eu acho que não, deve ter alguma outra coisa aí, porque não é possível fazer tratamento de água somente, pelo menos não que eu saiba. Que eu saiba, não é possível. Então, é, se eu não me engano, eles usam aquelas luzes azul, assim, UVB, UV É diferente, ultravioleta, ultravioleta. ultravioleta, e usa o, um borbulho de oxigênio, assim, que as bactérias saem e, tipo, eles têm a água mais pura do mundo. Eu não tenho certeza se é isso, né? Porque é um documentário, mas se o senhor quiser ver depois, é rapidinho. Aí o senhor me ajuda. Tá. Depois manda no meu WhatsApp. Se eu esquecer de salvar aqui. Então, pode ser que eles utilizam essa etapa de usar oxigênio ou substitui uma dessas etapas aqui, né? Mas somente com oxigênio, somente oxigênio para fazer o tratamento da água, eu acho bem difícil. Pode ser utilizado sim, mas o oxigênio, mas como uma etapa do processo, entendeu? E não como a única etapa, digamos assim, do processo todo. Ficou claro? Eu vou dar uma olhada para depois eu ter uma opinião melhor. Mas provavelmente é uma das etapas usar oxigênio, e não o tratamento todo é feito somente com oxigênio. Mas eu vou dar uma olhadinha. Tá. Então a gente estava na desinfecção, né, que adiciona cloro. E aí, depois, a última etapa, que é a adição de flúor, né, que é a fluoretação. Vocês também sabem para que serve a adição de flúor, né? Sabem? Por conta dos dentes, saúde bucal, para os dentes. Tá, mas como é que o flúor ajuda a manter uma boa saúde bucal? Will, as pessoas não têm a quantidade necessária. A quantidade necessária para quê? Para um bom funcionamento do nosso organismo? Seria isso que você está pensando, Wilma?
Isso, é Juan, né? Juan. A gente imagina que a pronúncia seja Juan. É isso aí, é justamente para prevenir a cárie dentária. Então, quem falou aí bactérias, isso aí ajuda a matar as bactérias que causam a cárie dentária. Então, a fluoretação, né, que é o processo de adição de flúor à água, é justamente para prevenir o surgimento de cárie nos dentes. Então, se o que você falou é com relação a ter alguma função no nosso organismo, realmente o flúor não tem função biológica no nosso organismo. A função é matar as bactérias mesmo que causam as cáries. Juan, olha, Juan, cara, eu não sei. Posso dar uma olhada e te falar depois, mas eu não sei. Eu não sei. Geralmente cada país tem a sua legislação, né, a respeito da quantidade dessas substâncias que podem estar contidas na água, mas daí eu não sei te falar se, se dos outros países é igual a do Brasil, não sei. O povo só tem dente por causa do flúor na água. Se bem que só isso também não vai resolver, né? Não adianta só ter flúor na água, daí você come doce, não escova os dentes, não usa fio dental, daí não resolve muita coisa, mas o flúor na água é algo importante. Precisa escovar e passar fio dental. Exatamente. Ok? Então, é, só reafirmando aqui para ficar bem claro na mente de vocês. Então, a primeira etapa é uma etapa de pré-cloração, onde se adiciona cloro à água para remover alguns metais e a matéria orgânica. A segunda etapa é de pré-alcalinização, então faz o ajuste do pH da água, né? Porque as próximas etapas precisa de um pH específico. A próxima etapa é a coagulação, onde adiciona o sulfato de alumínio, né, para que as partículas se juntem. Depois vem a flocculação, que forma através né, do movimento dessa coisa que fica girando, que não sei o nome disso. Daí forma pequenos flóculos, e esses flóculos vão se juntando, formando partículas maiores. E aí, depois disso, vem a decantação, onde a água fica em repouso, né? Onde essa água fica em repouso, então a parte sólida vai decantar, vai para o fundo, vai ficar a parte sem as partículas, vai ficar aqui na parte superior. Aí depois vem a filtração, que é para remover ainda algumas partículas que estão presentes. Depois vem a pós-alcalinização, que é para corrigir o pH novamente da água. Aí depois vem a desinfecção, que é a adição de cloro à água para matar os vírus, bactérias, micro-organismos. E depois a fluoretação, que é a adição de flúor, né, que aí, como a gente acabou de comentar, para ajudar na proteção, na prevenção do surgimento de cárie nos dentes. Ok? Então, tem uns exercícios aqui bem pequenininhos para vocês. Aí, nosso tempo está acabando. Então, eu vou colocar, não, na verdade, esse eu já coloquei lá no Drive. Então, agora vocês não têm desculpa para não ter respondido. Eu já coloquei lá no Drive e daí vocês leem com calma, respondem. Na próxima semana a gente começa a aula corrigindo eles. Beleza? Alguma dúvida? Então tá, se vocês não têm dúvidas, por hoje é só. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda estou decidindo o que é que se eu vou fazer a correção do simulado ou não, mas aí se vocês tiverem alguma dúvida de alguma questão, vocês podem procurar, podem mandar mensagem, que aí eu respondo vocês no WhatsApp. Ou por e-mail, se quiserem também. Beleza? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Imagina. Até semana que vem, até. Vocês também, se cuidem, nada de aglomerar.